Boa noite. Na realidade, meus amigos, queremos dar sequência a tudo aquilo que falamos que no programa anterior, o que compreendemos qual é o sentido da arte, não é? Uma arte, no meu entender, tem que ter um compromisso de refletir uma realidade, de nos ensinar os rumos que acreditamos que sejam os rumos que o mundo deve tomar, etc, etc. Claro que nesses 10 minutos é apenas um cafezinho pequeno do que vocês podem complementar nas suas reflexões, não é? Eu dessa vez eu vou pular um pouco e me atrever e falar daquela que acredito da maior importância, que é a arte cinematográfica. A considerada a sétima arte, nela estão também, para formar um todo, todas outras artes, tal como a dança, tal como a música, tal como mesmo o teatro, etc, etc. Talvez podemos dizer que o cinema é um teatro falado. Eu acho que vou procurar assim, acredito que dentro desses 10 minutos eu não consiga exprimir a importância que vejo da arte cinematográfica. Mas, assim, eu vou tomar desde os primórdios do século passado, né, o surgimento do cinema. O cinema, inicialmente, e os inventores do cinema, os irmãos Lumière, vamos se lembrar de luz. E, através da luz, eles dão vida a uma fotografia, que é outra arte. E aí, o cinema, ele, por aglutinar todas essas formas de expressão da arte, ele passa a ter, meu ponto de vista, um alcance muito superior àqueles primórdios do caminhar, né, digamos assim, dessa descoberta. Temos o famoso, no início, bem do início, do cinema mudo, né? O cinema mudo já foi um passo, digamos assim, de através do cinema se contar uma história, né? Mesmo de uma forma silenciosa, depois se conseguiu colocar letreiros, né, como se fosse nas próprias falas, né? E meu ponto de vista, e eu quero me ater a isso, um dos principais filmes representativo dessa fase se chama Tempos Modernos. E seu autor, né, que depois fez muitos filmes e, para mim, eu considero o primeiro gênio, né, desta arte, se chama Charles Chaplin. Ou seja, o seu personagem, Carlitos.
nesse filme, né, ele reflete o que se passa naquele momento na própria indústria do surgimento da máquina, e ele leva uma reflexão como a máquina ocupando o lugar do homem e, de uma maneira assim bem forte, ela toma conta e esmaga o homem. Ela traz, deglutina, engole e esmaga o homem. Mais ainda, ele faz o homem se tornar uma máquina. Não sei se eu estou exagerando, mas tem uma cena muito representativa nos tempos modernos, que é o Carlitos. Ele vai trabalhar numa fábrica e a função dele, ele tem uma determinada função dentro da linha de produção, e um determinado momento ele vai fazendo aquela produção, ele perde a esteira, leva ele por dentro da máquina e ele não sabe mais o que fazer, né? Ele é engolido, ele entra como se fosse um produto da máquina. E ali ele sai de tanto ele repetir um tipo de ação que ele fazia, parafusando lá uma determinada porca, que ele sai da fábrica com uma chave de boca e ele fica fazendo gestos como se estivesse apertando. Ele estava tão tomado por aquilo, como se estivesse apertando. É muito engraçado, ele vai passando, subindo o ônibus, vai uma senhora assim na frente, com um vestido que tem uns botões. Ele começa a apertar os botões. Ele é formidável, né? Aquele jeito de engraçadíssimo, né? Mas, para mim, esse filme, o significado e, para mim, a importância maior dele ter é exatamente, né, não só como testemunho, claro, do surgimento dessa época industrial, né, da fase industrial, é essa questão dessa reflexão do homem sendo engolido, sendo esmagado, até se tornar, digamos assim, um componente da máquina. Quer dizer, essas cenas que eu falei, o homem engolido pela máquina, ele depois sair com ele fazendo gestos de apertar parafuso e começar, tudo que ele achar que é perto de um parafuso, ele vai apertando. Quer dizer, ele se tornou uma sequência, digamos assim, da máquina. Ele não era mais um homem. E aí, meus amigos, está o tema que eu acho a maior importância desse filme, numa frase que não me recordo. Ela tem um papel como se fosse o tema central, a mensagem que o filme passa, né? Eu não sei exatamente, mas é alguma coisa assim. Não sois máquinas. Homem é o que és. Ouça, vamos refletir isso. Essa modernidade que refletia o surgimento da máquina e a importância dela tomando conta do próprio homem, hoje, os tempos modernos, será que ainda somos parte de uma máquina? Eu falar de cinema sem falar dessa importância de Carlitos, de Charlie Chaplin, né? E desse filme emblemático dele, é apenas um princípio dessa conversa tão agradável e tão gostosa que eu quero ter com vocês.